Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Eu sou o pastor Oliveira e estamos aqui mais um dia para trazermos uma palavra da parte de Deus sobre o tempo da nossa vida. Quanto tempo temos de vida nessa terra? O profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 6 a 8, ele traz a seguinte palavra: uma voz ordena, clame, e eu pergunto, a que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. O profeta Isaías, há mais de 2.700 anos, pelo Espírito de Deus, proclama uma verdade que mexe com o ser humano, que o faz voltar para si mesmo e rever os seus valores, os seus caminhos, pois quem pode saber os seus dias sobre a terra? Quem pode saber quanto tempo viverá? A vida do homem é comparada pelo Senhor como a relva do campo, que com o passar dos dias murcha e cai a sua flor, ou apenas soprando nela o vento, já não acha mais o seu lugar. E a gente para e pensa sobre os nossos dias. Mas o mais importante não é o tempo que vamos viver aqui nessa terra, mas o que estamos fazendo aqui nessa terra. O salmista, no Salmo 90, versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A vida, ela é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Foi o Senhor quem nos criou, nos formou, nos deu vida, e Ele fez tudo com propósitos. Deus não faz nada sem propósitos. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, Salomão vai dizer: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus fez o homem perfeito, justo, porém o homem se desviou do propósito de Deus para a sua própria vida. O pecado entrou na vida do homem. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, na sua arrogância, ele quis viver independente de Deus, andar pelos seus próprios caminhos. Porém, neste caminhar, só atraiu para si mesmo lutas, dores e, o que é pior, separação daquele que nos criou, daquele que nos deu vida. Sim, a morte alcançou o ser humano, a humanidade perdida, e não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. A palavra de Deus nos diz que haverá uma segunda morte, quando o homem será separado de Deus eternamente. Sim, situação esta que virá sobre todos aqueles que permanecerem rejeitando a Deus e o seu Filho Jesus. Mas essa situação, ela tem uma solução. Deus tem uma solução, porque Deus nos amou e antes da fundação do mundo, Ele preparou o Cordeiro, o sacrifício expiatório, e esse Cordeiro foi o seu próprio Filho. Deus nos amou antes mesmo de nos criarmos. Deus amou a sua criação quando estava ainda sendo projetada na eternidade. E mesmo sabendo que ao nos conceder o livre-arbítrio, a liberdade de escolher nossos caminhos, mesmo sabendo que sua criação se rebelaria contra o seu Criador, mesmo assim, Deus nos amou e nos criou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus nos alcançou ainda quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, e nos resgatou pela morte de Jesus Cristo, pela morte do seu Filho, que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E crendo em Jesus,
somos levados pelo Espírito Santo ao arrependimento e assim somos perdoados dos nossos pecados, recebemos vida eterna, somos alcançados pela graça, somos transportados para o reino do seu amor. Glória a Deus, aleluia. Somos então feitos novas criaturas, criados segundo Deus para andarmos em novidade de vida, pois aquele que está em Cristo é nova criatura. Paulo diz lá em 1 Coríntios 5,17. Deus nos dá assim o direito de sermos filiados a Ele. Passamos a ser assim, filhos de Deus. Então, para que fomos criados? Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, isso eternamente. Eclesiastes 3:11, na parte A do versículo, diz: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus nos fez para ser eternos, e Ele colocou em nosso coração a eternidade. No capítulo 26 do livro de Levítico, versículo 11 e 12, o Senhor diz para o seu povo: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos o seu povo, que nós estejamos nos relacionando com Ele, que nós tenhamos intimidade com Ele. E em Jesus, nosso relacionamento foi restaurado com Deus. Jesus Cristo restaurou o elo de ligação que havia se rompido entre nós e Deus. Onde o pecado entrou e quebrou esse elo, Jesus Cristo, através da sua morte, através do seu sacrifício vicário, Ele nos reconectou. Deus nos criou para a sua glória. Nós somos igreja do Senhor, nós somos povo de Deus. E Deus nos criou também para vivermos e manifestarmos o seu amor em nossos relacionamentos uns com os outros. Sim. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus vai dizer assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu, disse Jesus, vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Não é nos amarmos assim como nós amamos uns os outros, não. É como Jesus nos amou que devemos amar uns aos outros, em amor sacrificial. Mesmo na condição de pecadores, em Jesus Cristo podemos viver o propósito de Deus para o qual Deus nos criou. É Deus que nos garante isso através da sua palavra. Isaías disse no texto que nós lemos ainda há pouco, que tudo pode passar, mas a palavra eterna do nosso Deus, ela não passa. A palavra soberana do Todo-Poderoso permanece para sempre. Podemos sim confiar nessa palavra, pois todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Se cumpriram em Jesus e se cumprirão nele, por Ele e para Ele. Olha, em Jesus temos a paz, porque fomos restaurados no nosso relacionamento com Deus. Então nós temos a verdadeira paz, porque Jesus é a paz. E temos então assim a certeza da vida eterna, porque em Cristo nós fomos transformados, restaurados, resgatados. E essa vida que Ele nos dá, pois Ele é a própria vida também, é uma vida abundante, vida transbordante, vida eterna, que começa não quando partimos desse mundo, não quando passamos pela morte, mas sim quando Jesus passa a habitar em nós pelo seu Espírito, quando recebemos Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, a vida eterna já passa a habitar em nós. Vivamos então essa vida em Cristo, sejamos cheios do Espírito Santo e frutifiquemos no reino de Deus. Em todas as nossas atitudes, no nosso falar, no nosso modo de agir, sejamos canais de bênçãos de Deus sobre as pessoas que estão ao nosso redor, convivendo conosco. Sejamos bênção na nossa casa, na nossa igreja, no nosso colégio, no local de trabalho, enfim, onde estivermos.
Mesmo em meio às tribulações dessa vida, nesse momento que estamos passando com essa pandemia do Covid-19, permaneçamos fiéis à visão do reino de Deus, cheios de esperança e de alegria, alegria de viver. Assim, conduzidos pelo Espírito de Deus, com certeza, seremos bênçãos para todos que estão ao nosso redor. E você que ainda não tem essa alegria de viver em Cristo, busque ao Senhor, entregue seu caminho a Ele, entregue sua vida a Ele. E a palavra de Deus diz que o mais é Ele quem faz, Ele é quem opera em nossas vidas, Ele é quem nos transforma. Deus te abençoe, em nome de Jesus.